Bom, pessoal, para você que quer fazer um upgrade, né, no seu computador, principalmente na memória RAM, né, você quer fazer o aumento aí da memória RAM, eu tenho uma dica para você descobrir qual memória RAM o seu computador está utilizando e qual você deve comprar, tá? Bom, é bem simples, você vai baixar esse aplicativo aqui, tá? Esse programinha, que é o Spec, está aí embaixo na descrição, tá? Só você fazer o download. Aqui ele mostra todas as especificações do seu computador, tá? Não só da placa-mãe em si, como memória RAM, processador e tudo mais. Até o próprio sistema operacional ele já mostra aqui, ó, o Windows 11 Pro e toda a descrição, tá? Deixa eu voltar aqui que o intuito é descobrir quantos slots eu ainda posso utilizar de memória RAM e quanto de memória RAM máxima a minha placa consegue suportar, tá bom? Vou aqui na opção RAM. Aqui aparece para mim, ó, já abre bem detalhadinho tudo. Se tiver minimizado, isso aqui é só você clicar que ele maximiza. Já me mostra que tem 4 slots disponíveis no meu computador, um slot sendo usado e 3 disponíveis aí para que eu utilize, já que eu estou usando um, tá bom? Perfeito. Então agora vamos verificar aqui. A minha memória ela tem tamanho de 32 GB, tá? Perfeito. Está trabalhando numa frequência de 1200 MHz, ok? Só que a minha memória ela é de 2.400. Perfeito? Ok. Ela é de 2.400 MHz, está rodando a 1.200, é o que aparece aqui, tá? E não está utilizando, nem toda a placa vai utilizar totalmente a sua memória RAM. Perfeito, até aí tudo ok. Eu quero descobrir, Michael, qual é a memória RAM que eu estou utilizando, né, para que eu faça a busca pela mesma. Então é só você pegar aqui a part number, ó, isso aqui, ó, part number, dá um copia e cola lá no Google que você vai encontrar detalhado, tá, essa memória, essa mesma memória, assim, para você não ter que retirar ela do seu PC, verificar a descrição e tudo mais. Perfeito? Ok, aí você pode fazer a compra da mesma memória. Mas, antes de você efetuar essa compra, olha, aqui ele mostra também detalhado como é que está sendo utilizada a memória RAM e tudo mais. Só que antes de você fazer essa compra, você precisa saber, né, se além do slot, você precisa de algo mais detalhado, como por exemplo, poxa, quanto a minha placa vai suportar? Eu estou com uma memória de 32 GB. E se a minha placa só suporta até 32? Então, adianta eu comprar mais uma memória RAM? Não, não adianta. A não ser que eu compre memória de 8, 8, 8 e 8, né? Mas não vai fazer... na verdade, eu vou estar só gastando dinheiro, né? Vou ter que me desfazer dessa memória para comprar outra e tal, trabalhar tudo na mesma frequência. Bom, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em Motherboard, né? Que é a placa-mãe. Aqui ele já abre as especificações da placa-mãe também, ó. Mostra aqui o modelo dela, Z490 Game X e tudo mais. E para que eu saiba, né, qual o máximo de memória que ela pode utilizar, eu vou copiar aqui justamente o modelo da minha placa, né, e vou pesquisar sobre ela. Z490M Game X, vou lá no Google, faço uma pesquisa, dou um colar, perfeito. Aí você vai abrir o site, né, no caso aqui o site da Gigabyte, que já está aberto aqui o meu. E ele mostra toda a descrição, né, dessa placa-mãe. Perfeito? Nessa descrição, ele mostra aqui, ó, que ela tem 4 sockets, que é justamente o que nós vimos lá, tá? Com suporte até 128 GB, capacidade de DIN único de 32. Ou seja, eu utilizo 32 GB em um slot. Então, eu ainda posso usar nos outros 3 slots 32 GB em cada um, para que eu possa, né, estar utilizando os 128 GB por completo. Perfeito? Ok, olha, aqui também ele dá o suporte, né, de DDR que eu posso utilizar, né, para processadores i5, i3 e Pentium, esse suporte de memória, tá? Assim como para processadores i9 e i7, são esses aqui o suporte de memória, tá? Que pode ser utilizado. Então, você tem que utilizar, olhar tudo isso aqui, né, para ver o quanto a sua placa suporta, o quanto você pode mudar. Resumidamente, o que eu posso fazer? Eu tenho um slot de 32 GB, ainda tenho mais 13 slots disponíveis que eu posso utilizar tanto memórias de, por exemplo, 8 GB, 16 ou até 32, já que o meu computador suporta até 128 GB de memória RAM. Certo? Digamos que me apareça aí no mercado uma memória de 64 GB, por exemplo, dando esse exemplo aí. Aí eu não vou conseguir colocar em um slot, já que o máximo que um slot, né, de capacidade de um único suporta é 32 GB. Perfeito? Somando os 4 slots, eu tenho os 128.
Então, pronto, aqui eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Vou buscar pela descrição da minha memória RAM, né? Vou pegar a descrição, vou copiar, vou procurar no Google também, né? Venho aqui no Google, dou uma buscada para que eu encontre a mesma memória que eu utilizo aqui no mercado, né? Vou fazer uma busca e aí eu vou verificar a minha memória. Aqui 16 não é, aqui 32. Essa aqui, né? Dou uma olhadinha, tudinho, vejo se é. Não, essa aqui não tem a mesmo megahertz da outra, não tem a mesma descrição lá. Então eu volto e vou fazendo a busca até que eu encontre a mesma memória e descrição. Ó, isso aqui 16, não é, e assim eu vou procurando. Provavelmente não tenha para venda no momento essa mesma memória da minha, mas você consegue fazer a busca, certo? É bem simples para você fazer a busca e tudo mais, né? Você pega as especificações lá, aqui ele mostra algumas especificações, você pode estar abrindo e fazendo a busca em outros sites também, né? Para ver qual a memória se identifica mais com a que você usa atualmente, tá bom? E aí você compra conforme a quantidade de slots e conforme a placa suporta de memória RAM. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Aqui também, nesse programinha, você pode verificar outras situações, como a própria CPU, né, o quanto ela está trabalhando, como os gráficos, como é que eles estão trabalhando. Aqui mostra a minha placa de vídeo, né? Aqui vai mostrar o desempenho dela, como é que está a GPU, como é que está a temperatura e tudo mais, né? A memória dessa placa de vídeo, que é de 4 GB, tá? Tudo você consegue verificar, inclusive periféricos. Ó, aqui nos periféricos ele mostra, né, o que está conectado, o que não está, quais as câmeras. No caso, estou utilizando câmeras aqui também. Não estão utilizando agora para a live, mas elas estão conectadas. Ele mostra tudo direitinho aqui para mim, perfeito? Questão de áudio, questão do sistema operacional, como eu já havia mostrado, as atualizações que esse sistema já tem e tudo mais. Perfeito? Então é isso. Isso aqui, esse programinha facilita muito a vida do usuário, perfeito? E espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Compartilhe com a galera também. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever. Isso é muito importante, tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E aí, Joe? Tá pensando em comprar uma maquininha, cururu? Então se liga no Tom, que tem as melhores taxas. Plano Ultratom. 1,29 no débito, 2,87 no crédito à vista. E pra quem vende muito no parcelado, só 11,95 no crédito em 12 vezes. Cê é louco, mano. Se liga nessas taxas indestrutíveis. Essa aqui é futurística mesmo, mano.